Aonde é que está a medida provisória do piso nacional da enfermagem? Essa é uma pergunta que muitos internautas me fizeram aqui no nosso canal do YouTube e lá também do nosso canal do Instagram. Vamos falar nesse vídeo e vamos fazer um resumo com relação a onde é que está a medida provisória, com relação à movimentação que ocorreu na ação direta de inconstitucionalidade número 7222, o patronal com relação às santas casas se pronunciaram nos autos, assim como o Congresso Nacional. Quais foram os posicionamentos desses entes? E vamos falar também sobre, infelizmente, o posicionamento do STF frente à ação direta de inconstitucionalidade da Lei do Descanso lá em São Paulo. São temas importantes que a categoria precisa saber. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal no YouTube. Para quem não me conhece, eu me chamo Davi Apóstolo, sou enfermeiro. Você ainda não é inscrito no nosso canal, está passando aqui? Se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, que é muito importante para o fortalecimento desse grande meio de comunicação. Vamos falar nesse vídeo com relação a vários temas importantes e os últimos acontecimentos que ocorreram em decorrência do nosso piso salarial, movimentação dentro do STF na ação direta de constitucionalidade 7222 e vamos falar também com relação ao processo que foi julgado lá no STF com relação à lei do descanso do Estado de São Paulo. E qual foi o posicionamento do STF frente a esse tema que a categoria tanto almeja nas suas condições de trabalho. Acompanhe aí, porque eu dividi em blocos para ter uma melhor compreensão de cada tema. Por que o conforto ele é tão importante para a nossa categoria? O conforto é um local adequado para que os profissionais possam realizar o descanso na intrajornada. Para quem não sabe o que é intrajornada, é dentro da própria jornada. Aquela 1 hora, 2 horas de descanso, ou que muitas das vezes o profissional precisa ter um local adequado para poder realizar as suas necessidades fisiológicas, ir ao banheiro, trocar de roupa, ter um local salubre para poder realizar ali a sua higiene pessoal, ao mesmo tempo ter um pouco de descanso, também a questão do ruído, a questão da temperatura, as questões hidráulicas, quando a gente fala as questões hidráulicas, banheiros adequados, lembrando que a grande massa trabalhadora do campo da enfermagem são de mulheres que precisam ter, naquele momento, que eu não preciso falar aqui, a questão íntima preservada, e um ambiente como esse vai fortalecer muito a vida e a saúde do trabalhador. É um ponto muito delicado e nas condições de trabalho é uma das principais reivindicações da nossa categoria. E aí o STF se pronunciou com relação à lei do descanso que foi aprovada lá em São Paulo no dia 3 de janeiro de 2020, que falava de tudo isso aí que eu estou falando, uma estrutura adequada para esses profissionais. Lembrando que em muitos locais, eu já falei aqui inúmeras vezes, os locais são precários, não existe um conforto adequado para a equipe de enfermagem, muitas das vezes ele é aberto e por aí vai em decorrência de inúmeras denúncias que a gente recebe aqui ao longo desse tempo aí de jornada e também eu já vivenciei isso na prática, em alguns locais pelos quais eu trabalhei. E o STF se posicionou, infelizmente, contrário a essa lei. O posicionamento do STF com relação a essa lei estadual, e aí foi o entendimento da maioria de que, infelizmente, uma lei estadual não poderia incidir sobre a lei municipal, não poderia incidir sobre uma lei federal, sobre o privado, que, consequentemente, seria uma norma somente específica para os hospitais públicos. E o STF pediu para que fosse levado ao Congresso Nacional a aprovação dessa norma. Lembrando que dentro do Congresso Nacional existem 2 projetos de leis que versam sobre essa matéria. Tem um que está tramitando desde 2015. Em 2016 ele chegou no Congresso Nacional e até hoje não foi para canto algum, está lá emperrado nas comissões. E um outro projeto foi lançado recentemente, em outubro de 2022, na Câmara dos Deputados, mas ainda está naquelas fases iniciais do projeto e que, infelizmente, ainda não avança.
Então, o entendimento do STF é que a lei do descanso em São Paulo, ela não seria para todos e, consequentemente, quem poderia opinar com relação à obrigatoriedade dessa norma seria o Congresso Nacional. E isso foi a maioria. E qual foi o voto da minoria? Qual o entendimento? O voto da minoria foi favorável ao projeto, porque entende que essa matéria não versa sobre direito de trabalho, e sim sobre condições de trabalho do trabalhador, e que poderia ser regulamentado através dessa lei. Então, vamos agora aguardar e pressionar os deputados, os senadores, os representantes da categoria dentro do Congresso Nacional para que possa dar celeridade também a esse processo, lembrando que não tem custos financeiros para as instituições, porque até já existem locais, o que precisa, na verdade, é fazer um reordenamento, uma readequação com um local realmente digno para que os profissionais possam, pelo menos, ter um minuto de paz durante a sua intrajornada, tá bom? Vou falar agora do nosso próximo tema com relação à movimentação do piso salarial na ação direta de constitucionalidade 7222. Acompanhe aí. No dia 15 de março, após a notícia pelo Balanço Geral de que o piso nacional da enfermagem já estaria com o presidente Lula para ser assinada a medida provisória, o patronal, aí as Santas Casas, correram por volta do dia 15, por volta de 13 horas, para o STF e apresentaram um estudo do impacto orçamentário e um estudo elaborado lá por doutores, né, estipulados por eles, de que o nosso piso salarial era inconstitucional, que o nosso piso salarial iria causar aí demissões em massa, que o piso iria aumentar e elevar o custo dessas instituições e que, consequentemente, poderia trazer o caos à saúde pública do país, ou seja, né, trazendo medo e trazendo lá aquele clima de insatisfação para com as empresas, apresentando ao STF como forma de tentar pressionar para manter, está lá na decisão, não sou eu que estou falando, está lá na decisão, de manter os efeitos da suspensão da Lei 14.434, que fala sobre o piso nacional da enfermagem. A gente sabe que isso não é uma realidade. O fundo que foi criado e está lá na Constituição, não sou eu que estou falando, artigo 198, eu não canso de falar, incisos 14 e 15, vai ter recursos exclusivos para o pagamento do nosso piso salarial. Não vai mexer no orçamento das Santas Casas. Eles precisam entender isso. Mas, enfim. E alegaram também que a norma ela é inválida, que essa norma traria instabilidade jurídica, enfim, alguns termos mais aprofundados que eles falam com relação a essa norma que teria a norma de eficácia limitada. E aí, logo após, o Congresso Nacional, as duas casas, tanto o Senado como a Câmara dos Deputados, se posicionaram de maneira muito rápida com relação a esse posicionamento. Foi uma contestação, né, de aproximadamente 11 páginas, que traz um relato histórico de toda a tramitação do nosso piso salarial. Foi muito bem fundamentado, diga-se de passagem, essa petição eu li, traz lá um histórico de toda a fundamentação, de como foi o processo legislativo dentro das duas casas, fala das fontes de custeio, explica de maneira bem detalhada como é essa fonte, para onde é que vai os recursos, né? Trazendo todas aquelas informações que o STF, no meu modo de ver, de alguns advogados, alguns operadores do direito, que eu fui buscar informação, me falaram que realmente ali mostra e diz ao STF justamente aquilo que ele quer. Fala também com relação a regulamentar a MP, né? Traz como uma possibilidade e uma forma rápida de resolução dessa questão da implantação direta, da retirada dos fundos sociais e públicos, dos superávites do Tesouro Nacional para pagar o nosso piso salarial. Eles fazem lá uma explicação muito bem detalhada e no meu modo de ver, de alguns outros juristas amigos, que o STF quer. Ele também fala lá e desconstrói todos esses argumentos das Santas Casas, né, falando que a norma ela é eficaz,
que a forma não é limitada, a norma, desculpe, é eficaz, não é limitada, e que, consequentemente, não condiz com aquilo apresentado pela petição das Santas Casas. E, no final, eles pedem lá, né, que o STF se posicione em revogar a medida cautelar que suspende os efeitos da Lei 14.434. Ou seja, pede que seja feita já de maneira imediata a suspensão do efeito dessa lei e que, consequentemente, o trabalhador receba logo de imediato o seu piso salarial nacional da enfermagem. Então, são essas as informações que eu trago da movimentação junto à ação direta de constitucionalidade que ocorreu ontem, no dia 15 de março, lá dentro do STF. Vou falar agora com relação a onde é que está a medida provisória, é o que todo mundo quer saber. Acompanhe aqui no nosso próximo vídeo. É o que todo mundo quer saber, meus amigos. Aonde é que está essa medida provisória? É a pergunta que eu mais recebo aqui no nosso canal do YouTube, recebo lá no nosso canal do Instagram, para vocês que nos seguem lá no canal do Instagram, @ENF Davi Apóstolo, eu também trago muitas informações e muitos detalhes lá também daquele meio de comunicação. A medida provisória, no dia 15 de março, né, causou aí um grande reboliço nas redes sociais, quando uma matéria do Balanço Geral da Rede Record, se não me falha a memória, do DF, apresentou, através de um comentarista político, de que a nossa medida provisória já estaria pronta, aguardando somente o presidente da República, Lula, assinar e depois publicar. E aí foi aquele alvoroço nas redes sociais, muita gente confirmando, né? Claro, a base da informação foi a Rede Record, não foi uma informação oficial, deixar isso aqui muito bem claro, inclusive no nosso canal eu falo sobre isso, lá no canal do Instagram também, não é informação. A informação, ela só se torna verdadeira quando existe um parecer através de uma entidade oficial, que nesse caso seria o governo, se posicionando de maneira real aonde é que estaria a medida provisória. E aí o deputado Mauro Benevides, logo após, ele teve uma reunião na Frente Parlamentar dos Prefeitos, lembra? Já falei aqui do canal, que estão lá buscando as pautas de interesse deles, junto ao Congresso e junto também ao governo federal. Lula esteve lá presente. E aí o deputado Mauro Benevides cobrou do presidente Lula, inclusive está nas suas páginas oficiais do deputado Mauro Benevides, ele cobrou do presidente Lula aonde é que estava a medida provisória, o que é que estava acontecendo. Presidente, precisa aprovar a medida provisória da enfermagem. A categoria não tem condições mais de aguardar, já vai chegando aí a quase 7 meses de suspensão dos efeitos e não tiveram ainda o gosto de ter o dinheiro no bolso, infelizmente. E aí, nessa fala, o presidente Lula cobrou do ministro Rui Costa. Rui, cadê o piso? Cadê lá a medida provisória do pessoal da enfermagem? O que é que está aguardando? Né? E aí, consequentemente, a informação que Mauro Benevides traz é que a medida provisória ainda encontra-se com a Casa Civil, mais especificamente com o ministro Rui Costa, finalizando, segundo eles, detalhes e estudos, que eu já falei aqui no canal também, para que o presidente da República possa assinar. Lembrando que o presidente da República, ele não pode e ele não tem o poder de pegar diretamente a medida provisória e assinar sem o aval da AGU e sem o aval da própria Casa Civil, que é onde vão fazer o pente fino dessa medida provisória para ver se não tem erros, se não tem vícios, né, jurídicos ou algo que poderia trazer qualquer tipo de empecilho, até mesmo futuro, para a implantação do nosso piso salarial. Lembrando também que quando eles querem Brasília, tudo se resolve em um dia, né? Então aqui a gente pede para que eles possam dar celeridade a esse processo, para que a gente possa receber esse piso o mais rápido possível, tá bom? Então esse é o resumo que eu trago com relação à medida provisória. E aonde é que está a medida provisória? Ainda encontra-se na Casa Civil, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessas informações. Espero que eu tenha acrescentado aqui um pouquinho mais no conteúdo de vocês. Esse é o nosso papel, é tentar ajudar. Nós temos aqui a responsabilidade de trazer informações detalhadas, fundamentadas, com fontes seguras. Aqui ninguém fala da boca para fora e nem no achômetro, desculpe. Precisamos ter responsabilidade e é isso que esse canal aqui quer e produz. Para você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dê essa moral, deixe seu like, deixe seus comentários, dúvidas, sugestões, críticas. A gente está aqui sempre para aprender.
Tá bom? Lembrando que conhecimento é poder. Ative as notificações. Até o nosso próximo vídeo.